Muito boa noite, é o Telejornal. Abrimos com uma nota de imprensa do Instituto Marítimo e Portuário da Guiné-Bissau. Tendo em conta que a festa do 1º de maio é já amanhã, atendendo que a maioria das pessoas procuram praias e locais próximos do mar ou rio para festejar, considerando que o nível de perigo na zona costeira é muito elevado, o Instituto Marítimo Portuário vem, através da sua Capitania dos Portos, informar e sensibilizar a todos sobre o seguinte: a linha A, em Bubaque, Bulama, Suru, Quinhamel e Varela, estarão colocadas as forças da Guarda Nacional para a proteção das pessoas. A linha B é aconselhável o uso de salva-vidas nas praias a nível nacional. A linha C é expressamente proibida a entrada de viaturas nas praias. A linha D é proibido o uso excessivo de bebidas alcoólicas e agressões físicas nas praias ou locais sob jurisdição do Instituto Marítimo Portuário. A linha E é aconselhável o controlo dos membros de grupos, sobretudo no regresso. Para mais informações, dirigir-se ao gabinete do capitão dos portos, que assinou esta nota, o comandante Mário Domingos Gomes. Se depender da classe política nacional e das sociedades civil e castrense, o governo será mais inclusivo possível. As eleições serão realizadas em novembro deste ano e o presidente da CNE será escolhido sob proposta do Conselho Superior da Magistratura Judicial. Esta é a resolução que saiu de um encontro realizado hoje, em que todos os quadrantes da sociedade guineense estiveram representados. O acordo de princípio para o retorno à normalidade constitucional esteve hoje em análise no hemiciclo do Parlamento guineense, no encontro que envolveu deputados da nação, partidos com ou sem assento parlamentar, a sociedade civil e as chefias militares. O referido acordo foi aprovado quase que por unanimidade pelas partes assinantes. Partes estas que vão igualmente integrar uma comissão criada com o propósito de zelar pelo aperfeiçoamento e consequente implementação do mesmo. As partes signatárias do presente acordo de princípios, após profunda análise da situação sociopolítica prevalecente no país, acordam o seguinte. Primeiro, confirmação do período de transição política até 31 de dezembro de 2013, propondo a marcação de eleições gerais para novembro do mesmo ano. Segundo, aceitação de um governo de inclusão. Terceiro, a eleição do presidente da Comissão Nacional de Eleições, sob proposta do Conselho Superior da Magistratura Judicial, feito em Bissau, aos 30 dias do mês de abril de 2013. As partes signatárias. Os termos do acordo em causa foram elaborados por uma comissão parlamentar multipartidária, presidida pelo deputado Rui Dian de Souza e submetidos à apreciação das partes envolvidas, que mostraram-se também interessadas em contribuir para o seu enriquecimento. Vale que temos o documento. Outro dia de ser documento. Para não perder tempo assim não pensar que nada. Não permitir comissão recolher que propostas e vai analisar. Com mais ideias que lançam e fazer um documento melhor que não reflete necessidade do povo de Guiné-Bissau, não necessidade de partidos políticos, não necessidade de pessoas, não necessidade de militares, mas necessidade de nós tudo. Se é verdade o objetivo dos documentos que foram mostrados vai permitir a criação de um espaço de diálogo de concertação nacional e não permitir dar início à reforma de sistemas que apontaram político, constitucional, judicial, eleitoral, administrativo, setor de defesa e segurança, e por último, entre o objetivo reconciliação, não anistia, também vem apresentado a amnistia. Comitê que trabalha, da Assembleia que trabalha sobre a revisão do Pacto de Transição e que acrescenta nada e complicando o próprio processo que temos. E temos um Pacto de Transição e um acordo político que estava mais claro do que esse documento que é bem apresentado. Então, é necessário, talvez, não fazer, que não precipita a comunidade internacional.
A nós que tem comunidade internacional na pera, não agenda de nós. Para mim, está entendendo como aí tem que ter uma remodelação profunda para por aqueles que cá estão. Mais nada, para não poder avançar. Entretanto, as contribuições políticas caracterizavam-se por muitos rodeios e pouca produtividade, que está daí a razão da intervenção do chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas nos seguintes moldes. Não é intercâmbio no campo, não é? Ninguém cabe de beber da aula. Não vem ali para dizer 3 pontos. Acabou, não pera o resto. Essa que era para dizer. A nossa que é político, não. Agora resta saber quando começam as danças de cadeira no governo. Entretanto, os ânimos se exaltaram no hemiciclo do Parlamento, com o chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, António Njai, a atribuir ao PAIGC a responsabilidade pelo bloqueio em que se encontra o país. Este encontro ficou igualmente marcado por uma troca de palavras entre o Estado-Maior e alguns elementos do PAIGC. O general do Exército, António Njai, não só responsabilizou os libertadores pelo atual impasse político, como também acusou-os de continuarem a ser uma marioneta de Carlos Gomes Júnior. Vou na casa aqui. Vou cá me sentar para mais adiante. Vou falar que o governo de evolução de Índia fala, sim senhor, não vai lá. Pode ficar mais com uma casa que ele outro tudo ele existe para mim não tem maioria no parlamento. Não tem maioria no parlamento, é quando eu não digo tudo para ir no parlamento. Pacto de transição assinado através de CDO. Ele não mestre. Não sei que ele não me tem aquele outro. Só maneira que fala você. O que é isso aqui lá? Quando ele vai dizer, leva o documento que palavra. Esse cabalo nem do silim. Esse palavra assim, que não tem diante. Nem do silim. Esse favorece só pensa assim. Pode casar. Pode ser terapia, vai. Pode ser senhor que não nesse carro. É que não dia moço. Tem paciência. Uma acusação rejeitada categoricamente por Teodora Inácia Gomes, que disse que o PAIGC é uma coisa e a Comissão Parlamentar é outra. Para ela, não há qualquer traço de união entre as duas. Mas a PAIGC é novo. A nossa não só por não ter muita PAIGC, que se não dá de nunca. Responder poder ganhar e ficar na PAIGC, como presidente, via que cabe em casa. Pode iniciar. A nome da polícia que vão estar aqui na rua. Não. Documento. Carlos, nem Carlos procura. Esse. É usando esse encontro e um documento com todo o partido político, toda a sociedade civil que contataram ou através de um documento ou através de ofício que é mandar participar de uma. Fora de que tudo isso o que é o organismo internacional está fazendo. Tudo isso é uma assembleia que salvaguarda que é bom. Mas depois da tempestade veio a bonança, com a sociedade civil a chamar as partes à razão e à contenção. Uma associação de jovens do setor de Empada beneficiou hoje do primeiro-ministro de transição, Rui Duarte Barros, de 30 cadeiras de plástico, 3 mesas e 2 placas de iluminação. O donativo foi entregue esta manhã aos jovens por uma das conselheiras da área social, a Lima Ferraz. Foi um gesto de grande significado que o primeiro-ministro de transição, Rui Duarte Barros, cumpriu ao princípio da tarde de hoje, oferecer aos associados da Associação dos Jovens Unidos para a Segurança Alimentar e Desenvolvimento, sediado no setor de Ampada, 30 cadeiras de plástico, 2 placas de iluminação e 3 mesas. Na ocasião, o presidente da AJUDL disse sentir-se bastante agradecido com o gesto do chefe executivo de transição. Desde a primeira hora dessa organização, é uma organização que é criada especificamente para ajudar a juventude, precisamente na comunidade província sul, que está muito carenciado e berço de dependência. É por isso que nós tenta, com o esforço, alertar, mas fazer muitos corredores para conseguir um apoio do governo e uma qualquer entidade que puder ajudar-nos para não poder ultrapassar manga de barreira. A Lima Ferraz, uma das conselheiras do primeiro-ministro para a área social, sublinhou a importância que reveste esta iniciativa. Esse pequeno apoio que nós entrega no nome do primeiro-ministro, engenheiro Rui Duarte Barros, que é chefe do governo de transição,
embora e que é grande coisa, mas é um gesto de solidariedade e um gesto para apoiar a juventude de Guiné-Bissau para melhorar a situação laboral de todos os jovens, principalmente para não ter destinado que setor de empada. Suma e essa que preocupação dentro do orçamento que vão entregar, que não pode fazer, e esse de facto que não entrega a voz, que não entrega a vossa voz, para fazer bom trabalho. O Fórum dos Partidos Políticos Signatários do Pacto de Transição e Acordo Político realizou ontem uma conferência de imprensa para manifestar a sua posição perante a situação sociopolítica vigente no país. Os políticos signatários do Pacto de Transição e Acordo Político realizou ontem uma conferência de imprensa mostrando o seu posicionamento perante a situação vigente no país. Segundo o Fórum, o Estado da Guiné-Bissau não é um narco-Estado, porque a Guiné-Bissau é gerido maioritariamente por gente de bem. O Estado da Guiné não é um narco-Estado. Repetimos, o Estado da Guiné não é um narco-Estado. É o apenas na cabeça daqueles que assim o apelidam, pois se utilizarmos os argumentos que se usa contra ele, teríamos muitos estados na mesma situação que a Guiné, ou pior. A Guiné-Bissau não produz droga, não a comercializa, nem a consome. Reafirmamos que a Guiné-Bissau não é um estado narco-estado. Com efeito, o comportamento obscuro, criminoso e ganancioso de alguns guineenses levou uma parte da comunidade internacional, de uma forma injusta, colar a etiqueta de narco-estado a Guiné-Bissau, quando o Estado da Guiné é gerido maioritariamente por gente de bem, gente honesta, humilde e trabalhadora, e a sua estrutura não participa no tráfico, assistindo apenas impotente o que se passa. Após uma análise da situação política que leva o país ao isolamento, que é submetido pela comunidade internacional, e na perspectiva do retorno à normalidade constitucional, o Fórum propõe. Quando eu realizei a eleição legislativa presencial, em novembro de 2013, para a Assembleia Nacional Popular, não é repetir, a Assembleia Nacional Popular, cujo presidente da Comissão Nacional de Eleição, no nome que o Conselho Superior de Magistratura na manda para a presidência da Assembleia Nacional Popular. No que concerne a detenção do almirante Bubu Nachuto, eis as declarações. É verdade que o almirante foi detido no mar, mas é duvidoso que tenha sido detido nas águas internacionais, como se pretende, porque a embarcação que levou ao suposto barco de crime não tem condições de navegar mais de 200 milhas para atingir as águas internacionais, onde ele teria sido detido. Logo, a detenção só pode ter sido nas águas territoriais da Guiné. Na sequência do golpe de Estado, houve a necessidade da reorganização da estrutura do poder político com a participação dos militares, pelo que foi assinado um acordo político e pacto de transição com a figura do Presidente da República de Transição e fixar o prazo da transição para 1 ano.